Salve, salve galerinha, aqui quem fala é Rickerplay. Galera, no vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida de Notesh H, que é um dos inscritos aqui do canal, que ele fez a seguinte pergunta. Pai, eu tenho uma dúvida, eu queria saber, eu sou meio leigo no assunto, eu queria saber se a memória DDR, ela influencia no desempenho se a GDDR for maior. Ou seja, se eu tiver uma placa-mãe tipo DDR3 e uma placa de vídeo DDR5, DDR6, se vai influenciar o desempenho. Eu queria que você pudesse tirar essa dúvida para mim. Ele quer saber se a memória DDR influencia na memória de vídeo, a GDDR. Ou seja, se a memória RAM, ela por ser DDR3, DDR2, vai influenciar se a sua memória de placa de vídeo for superior. É uma pergunta um pouco, digamos assim, parecida com a pergunta que muita gente vem até aqui o canal para fazer esse tipo de pergunta. Um dos meus vídeos mais assistidos e comentados foi relacionado com a dúvidas parecidas com isso, só que essa pergunta dele é mais direcional, beleza? Então bora lá. Vou tirar a dúvida dele e de você também que tem esse tipo de dúvida. Olha, a memória DDR, digamos, 3, não vai influenciar no desempenho se a sua placa de vídeo for memória GDDR 4, 5, 6, não vai influenciar. Por quê? Como eu já citei em outros vídeos, cada um tem a sua, como eu posso dizer, o seu tipo de forma de trabalhar no sistema, ali os seus componentes. A sua placa-mãe, o seu processador tem comunicação com a sua memória RAM, certo? Eles têm informações que são passadas de um para o outro. A sua placa de vídeo já tem memória RAM e processador dentro dela. É um conjunto individual da sua placa-mãe. O seu processador, ele instrui, digamos assim, com a sua memória RAM, o vídeo que a sua placa de vídeo joga. Então, não vai influenciar se o seu processador e a quantidade de memória RAM que você tem, digamos, é compatível para o jogo ou para o tipo de programa que você está usando. É claro que se você tem uma memória mais atual e uma placa de vídeo mais atual, o conjunto em si vai fazer um trabalho melhor. Isso é óbvio, mas não por a questão da memória ser mais atual ou algo do tipo. E sim, por, digamos, ele está todo atualizado. Como, por exemplo, o refinamento do seu processador, certo? Os megahertz da sua memória RAM com a frequência mais alta, certo? E a sua placa de vídeo também ter todos os, como é que eu posso dizer, as funções atuais com Ray Tracing, beleza? Então o que é que acontece? Se você tem uma placa mãe, memória DDR3, e você tem uma placa de vídeo GDDR5, certo? Que é a maioria dos casos, mesmo nós já temos GDDR6, então não vai influenciar diretamente, certo? Mas se você tem como planeiramente ter a plataforma mais atual, que seria a DDR5 em parte de memória RAM, de placa-mãe, então sim, opta por isso. Mas se não é o caso, o desempenho, digamos que para uma pessoa que está entrando no mercado, ou então tem pouco tempo, ou como você mesmo disse, que não entende muito, você não vai sentir essa diferença, certo? Falo isso por experiência própria, falo porque eu tenho, e falo porque eu estudo muito sobre o assunto, busco muito esse tipo de conteúdo, e já estou aqui para isso mesmo, para tirar a sua dúvida, e de qualquer um que vem aqui até o canal e tem alguma dúvida, e deixe um comentário para eu sanar a dúvida, beleza? Então espero, Notesh, ter tirado a sua dúvida, certo? E qualquer dúvida que qualquer um de vocês que estão aqui me assistindo, estejam alguma dúvida, só é deixar aqui nos comentários, que se não for uma pergunta muito complexa, eu respondo aqui mesmo. Se for uma pergunta mais complexa, eu faço um vídeo relacionado para tirar a sua dúvida. Então eu não vou pedir porque vocês já sabem o que fazer aí. Então valeu galerinha, um forte abraço e até o próximo vídeo.